Gente, me conta uma coisa aqui. Com certeza, na hora de fazer uma compra, principalmente em farmácia e supermercado, já pediram o seu CPF. De um tempo para cá, isso virou moda. Muitas pessoas passam o CPF sem maiores problemas, muitas pessoas ficam desconfiados. Alguns estabelecimentos dizem oferecer desconto, mas no final das contas, o desconto nos produtos que você leva nunca vem. Afinal de contas, para que serve esse CPF? Para que serve o CPF na nota? É importante você passar o seu CPF? Não é importante? Para que estão usando esses dados? Eu tenho certeza que também você já se deparou com ligações te oferecendo produtos, etc., e pessoas com posse dos seus documentos. Como que ocorrem esses vazamentos e o que isso tem a ver com o informe do CPF, principalmente nas farmácias? É sobre isso que eu vou falar. Não é muito bem assim 100% o tema do canal, mas vocês pediram muitas mensagens aqui nos comentários. Por isso eu quero te encorajar a mandar suas perguntas aqui nos comentários sobre dinheiro, sobre benefícios, sobre remédios, enfim, essas coisas aí, farmácia popular, benefício do governo federal. E hoje a gente vai falar sobre essa investigação, para vocês terem ideia, do Ministério Público Federal, que está investigando a exigência de informar CPF em farmácias. Olha só, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, no caso aqui do Rio de Janeiro, conduz uma investigação sobre a prática das farmácias que exigem que o consumidor informe o CPF na hora de fazer as compras. Essa notícia está falando do Rio de Janeiro, mas isso está acontecendo em todo o Brasil. Afinal, a investigação é do Ministério Público Federal, ou seja, do Brasil inteiro. De acordo com uma coluna aqui que saiu no Jornal Globo, o procurador federal, o Júlio Araújo, convocou uma reunião com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a Anvisa e o Conselho Federal de Farmácias para tratar o assunto. O inquérito, gente, trata da suspeita de que as drogarias usam, olha só, presta atenção, usam o CPF dos clientes para abastecer um histórico com bancos de dados de compras deles e depois vender essas informações. Olha só que interessante isso aqui. Vamos supor que você é o cliente X, o Antônio José. O Antônio José, com base no CPF ali, a farmácia consegue cadastrar no CPF dele e entender que toda semana ele compra determinado remédio. Então, o que acontece? Ele é ele utiliza, né? Ele é um usuário assíduo desse remédio. E aí as farmácias vendem esses bancos de dados para as farmacêuticas, né, para as indústrias, e vende até mesmo para, olha só, isso aqui também já foi denunciado, vende até mesmo para os planos de saúde, porque dependendo do tipo de remédio que a pessoa anda comprando na farmácia, os planos de saúde podem recusar aceitar o contrato dessa pessoa, podem desfazer o contrato ou até mesmo aumentar. Afinal, se a pessoa compra determinado remédio para uma doença lá que não é interessante para o plano de saúde, tendo como base tendo essas informações em suas mãos, isso tem trazido muitos transtornos para os cidadãos. E isso, gente, não é fake news, não é invenção, teoria da conspiração, nem nada, não. Está aqui na notícia, você pode dar uma pesquisada. O procurador federal convocou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a Anvisa e também o Conselho Federal das Farmácias para tratar esse assunto, porque a suspeita é que as farmácias estão vendendo os dados dos clientes para abastecer um banco de dados com histórico de compra deles. Olha só, o assunto, gente, está em discussão há pelo menos 5 anos e preocupa os órgãos de proteção ao consumidor. Em 2021, para vocês terem ideia, o Instituto de Defesa do Consumidor, que é o IDEC, acionou a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias para ter informações sobre o destino dado para as lojas, né, pelas lojas aos dados dos clientes. Pega os dados, pega, e aí? Pega por pegar? Qual o destino que eles dão a esses dados? Então, para vocês terem ideia, aqui em Belo Horizonte também, a maior rede de farmácia aqui da nossa cidade já foi multada em vários milhões de reais e ainda assim eles continuam pedindo o CPF. Agora, não de forma obrigatória,
mas continuam pedindo. E aí, gente, parece que para a farmácia é até lucrativo pagar a multa, né? Afinal, se não usa para nada, para que se submeter a isso e pagar milhões de multas? É um negócio que fica aí, a gente fica com a pulguinha atrás da orelha, né? De acordo com o IDEC, condicionar o informe de dados pessoais a descontos é uma prática abusiva. Olha só. Ah, você precisa digitar o seu CPF para você ter um desconto. Isso é uma prática abusiva. Gente, farmácia e supermercado está fazendo muito isso. O comprador pode se recusar a fornecer o CPF na loja nos casos que não envolvam a compra de antibióticos e outros medicamentos de receita controlada. Então, você tem o direito de se recusar a receber aí, de passar o seu CPF. Vamos continuar aqui. Apesar da falta de clareza dos estabelecimentos sobre o destino dos dados, gente, olha só, se não tem nenhuma finalidade, para que pedir? E se não consegue se explicar o porquê se pede, é muito estranho de fato, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que é a famosa LGPD, estabelece critérios para coletar, classificar e armazenar informações das pessoas. A lei considera uma boa prática a elaboração de um relatório de impacto, descrevendo o tipo de informação coletada, a metodologia para a segurança dos dados e os mecanismos de redução de riscos. Recentemente, gente, um banco, não vou citar o nome aqui, vou citar o nome, o Banco Neon, vazou dados completos de milhares e milhões de clientes do banco. Completos é nome, CPF, endereço, CEP e até mesmo alguns dados com relação à movimentação bancária. Isso é um absurdo, gente. A gente sabe, para quem está na área aí, como eu, sabe que dado hoje em dia é ouro. Quando as empresas conseguem, seja por meio da rede social, afinal, aqui as redes sociais conseguem identificar o nosso comportamento, mas até mesmo no nosso mundo fora das redes sociais, fora das telas, através das compras em farmácias, com base em compras em supermercado, as empresas estão conseguindo gerar relatórios aí e identificar quais são os nossos perfis de compra, as doenças que a gente tem, o tipo de comida que a gente come e com isso, gente, fornecer esses bancos de dados para empresas, para nos oferecer serviços, enfim, é uma quebra aí de sigilo, é uma quebra de privacidade. Talvez você possa pensar na gente, mas isso parece coisa de filme, pode até parecer coisa de filme, mas é mais comum do que você imagina. Olha só, quais são os direitos do consumidor em relação a dados pessoais informados a empresas? Primeiro, você precisa confirmar a existência do seu registro na base de dados. Acessar e corrigir dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Se o cadastro foi feito com o seu consentimento, você pode revogá-lo e requisitar a eliminação dos dados. Tem muitos lugares que você vai comprar, eles fazem um cadastro seu. Né? Você pode, se foi com o seu consentimento, você pode pedir para excluir a hora que você quiser. Se não foi com o seu consentimento, você pode inclusive entrar na justiça, chamar a polícia, PROCON e etc. Se o cadastro foi feito sem o consentimento, você pode se opor. Né? Precisa fazer os dados para você comprar. Meu irmão, eu só quero comprar, não quero dar os dados. E é uma opção minha, é lei. Então, você, se quiser recusar passar os seus dados, você pode. Você pode também requisitar a portabilidade, né, ou o compartilhamento e demandar informações sobre com quem os seus dados foram compartilhados. Você pode pedir. Com quem vocês estão compartilhando? É claro que eles vão dar uma enrolada e tal, não vai falar, até porque a caixa ali não vai saber se informar, ou o caixa, né? O uso das informações deve servir a uma finalidade específica, adequada e informada ao consumidor. Para que você quer o meu cadastro? Para que vocês vão usar o meu cadastro? Geralmente é para conceder desconto, aí fica a seu critério passar ou não. Lembrando que atrelar descontos a uma questão de passar os dados é uma prática adesiva, é uma prática abusiva. Os dados só podem ser compartilhados com terceiros, mesmo dentro do grupo empresarial com consentimento, mas aí, gente, essa é a lei, né? Vamos saber se eles cumprem isso. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.